Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Deus te abençoe rica e abundantemente. Para quem nos ouve pela Rádio Metropolitana, nosso muito boa noite. E vamos das 22 às 23 horas na presença de Deus. Ricas bênçãos, Deus tem ricas bênçãos para aqueles que o escutam, para aqueles que abrem o coração, para receber a sua palavra. E aí vamos então colocando em prática. E graças a Deus. Bem, antes de iniciar a leitura da palavra de Deus e recebermos o que o Espírito de Deus tem a falar conosco, vamos orar, vamos fazer a oração da gratidão, a oração do agradecimento a Deus. Olha, por mais que você esteja enfrentando lutas e problemas, reconheça o Espírito de Deus, então vamos a Ele. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, nós rendemos graças de todo o nosso coração por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Pai, na verdade, o Senhor criou toda a natureza, todas as coisas maravilhosamente. O Senhor preparou para então criar o ser humano, a fim de que o homem e mulher desfrutassem de toda a tua criação, de toda essa natureza tão maravilhosa, tão rica, tão bela. Porque tudo quanto o Senhor fez é perfeito, é glorioso. Pai, nós agradecemos, acima de tudo, pelo grande sacrifício de Jesus, que em nosso lugar padeceu e foi castigado. Como diz o livro do profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. E lá nas suas feridas, nas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então o Senhor não quer, Pai, o ser humano sofrendo. Mas é preciso, é necessário que o ser humano te escute, que o ser humano te ouça. Oh, Pai, tantas vezes o Senhor assim fala nas Sagradas Escrituras. Pai, nós rendemos graças pela imensidão do Teu amor. Graças damos pelo dom da vida. Graças damos, Pai. Reconhecemos que toda a Tua obra é perfeita. O ser humano destrói, mas o Senhor fez tudo perfeito. Nosso Deus, agradecemos, Pai, pelos Teus cuidados, pelas provisões, por cada dia, por cada noite, pela Tua bênção, pelos Teus cuidados. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então, no programa passado, ontem, nós contemplamos o Espírito de Deus. Veja, queridos, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra viva de Deus. O Espírito Santo, ele vela pelo que está escrito, porque quando alguém ouve e abre o coração e logo põe em prática, então o poder de Deus começa a ser liberado. Atente para isso. Então Deus, ele nos trata como filhos quando nós recebemos a Jesus no nosso coração. Não Jesus pendurado na cruz, não Jesus feito por mãos humanas, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. E então Ele nos deixou a sua palavra e enviou o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo nos observa. E o Senhor Deus, Ele dá total liberdade ao ser humano, para ele viver como ele queira viver, como ele quiser viver, o que ele quiser fazer. Só que isso tem consequências. A vida de um ser humano, a vida em si, ela é plantação e colheita. A vida de um ser humano pode ser definida porque biblicamente é assim:
Deus diz que tudo o que o homem semear, isso também lhe ceifará. Eu vou até aproveitar o momento que o Senhor Deus está nos proporcionando e dar uma chegadinha na carta aos Gálatas. Quando termina a carta aos Coríntios, quando você, lá no finalzinho da Bíblia, tem uma epístola chamada Carta aos Gálatas. Aí no capítulo 6, o Senhor Deus diz assim: não erreis. Eu estou lendo a Carta aos Gálatas, capítulo de número 6, o versículo de número 7. Então o Senhor Deus diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Deus não está dizendo que Ele vai castigar alguém. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a nossa vida é uma vida de plantação, de plantações e de colheitas. E que nós vamos colher o que nós semeamos. Imagine uma pessoa que guarda mágoas e rancores contra alguém. O que ela está semeando em si mesmo? Saúde ou doença? Pensa nisso. Alegria ou tristeza? Então daí vai resultar a sua vida no seu dia a dia. Então há pessoas que vivem aprisionadas em si mesmas. Não, porque eu sofro muito, não, você não sabe, porque eu sou uma pessoa sofredora. Mas por que essa pessoa guarda tanta mágoa, tanta revolta? Algumas até o ódio. O que essa pessoa está semeando em si mesma? O que ela está semeando para a sua vida? Pense nisso. Assim são os dias de vida de um ser humano. É cada dia. Tem aquele dia chamado dia mau, o dia em que uma cilada estava preparada. Satanás é espírito, você não o vê. E estrategicamente, ele vai atuando na vida das pessoas, ou planeja sorrateiramente, criando estratégias para aprisionar alguém, fazer alguém ficar com ódio de alguém, fazer alguém ficar magoado com alguém. E é claro que esse plano é muito bem elaborado, e são vários espíritos, demônios que vão atuar ali, porque um ofende, o outro se sente ofendido, porque um fala o que dá na cabeça e o outro não aguenta ouvir aquilo, enfim. E vai por aí. Então o Senhor Deus disse: olha, cuidado com a semente que você está plantando. De repente está plantando uma raiva na sua própria vida, no seu território. Não vai colher saúde, não vai colher prosperidade, não vai colher a luz do céu, não vai receber essa luz. Então, se eu quero a minha vida abençoada, eu tenho de ouvir a Deus. Talvez você diga: mas e quando nós fazemos tudo certinho e somos agredidos, e somos espoliados, e somos ofendidos, ou somos abandonados, ou somos caluniados? Queridos, será que já contemplamos a forma como Jesus, homem, foi recebido aqui na terra? Pensa nisso. Então eu quero compartilhar um pouquinho disso com você. Olha só. Jesus veio para o seu povo, o povo de Israel. Mas os líderes da época não reconheceram, os líderes judaicos da época, não reconheceram Jesus como aquele de quem os profetas haviam falado, a quem haviam anunciado. Então Jesus foi recebido com muito desprezo, com muitas afrontas e, por fim, com a crucificação. Vamos lá. Agora, tudo havia o plano de Deus
para a salvação do ser humano, a salvação do mundo. A minha pergunta é: Jesus não percebeu o desprezo? Meu Deus, ele sofreu na sua carne. Ele não percebeu as afrontas? Cuspiram no rosto dele. Afrontaram-no violentamente muitas vezes. Jesus foi tão ofendido que chamaram Jesus de maioral dos Beelzebus. Acusaram Jesus de ser um beberrão e um comilão. A minha pergunta: Jesus se sentiu ofendido ao ponto de renunciar, fazer o sacrifício que o Pai lhe ordenou? Porque ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Hoje, pessoas, por coisas mínimas, viram as costas umas para as outras. Marido e mulher, então, são um exemplo comum e lamentavelmente, isso aconteça aí a 3x2 o tempo todo. Uma ofensa, um revide, uma briga. E aí vai, e discussão, e ofensas, e vai, agressões, separação, e pronto, acabou. Aí a pergunta: Jesus, ele deixou de cumprir a sua missão? Eu não estou dizendo que você seja uma pessoa, que a pessoa seja obrigada a viver e conviver com quem agride, com quem maltrata. Mas uma coisa é certa. Vamos lá. O coração precisa estar limpo, sem mágoas, sem angústias. Porque se assim é, ou se assim for, prisioneiro é quem tem essas sementes malignas dentro do coração. Então há pessoas que são prisioneiras em si mesmas. E Satanás se aproveita disso. É filho magoado com o pai. É pai ou mãe magoado com o filho. Vamos lá, é aluno revoltado contra o professor. Professor agredido, magoado com o aluno. O que não poderia acontecer era o coração se encher disso. Seria necessário trabalhar isso muito bem, sem contaminar o interior. Porque quando vem a mágoa, queridos, ela se alastra por dentro. Então nós temos a palavra que nós vimos ontem, no início do nosso programa, em Provérbios, no capítulo 4, que o Senhor Deus, ele diz: filho meu, atenta para as minhas razões, as minhas palavras, põe no teu coração. É Deus dizendo: escuta, ouve a minha palavra. Olha, de vez em quando, ministramos assim cultos para ensinar as pessoas e pedimos ajuda do Espírito Santo, é claro, porque se o Espírito Santo, se Deus não entrar naquele coração magoado, fechado com a mágoa, ou imenso, apertando aquele peito de tão grande que está o ódio. O ódio cresceu tanto, que ele está pressionando tudo, pressionando os pulmões, a respiração já não é perfeita. Mas que isso? É, queridos, Quando o ódio cresce, ele cresce dentro do peito. Ele pressiona tudo, mas como? Uma pessoa cheia de raiva, ela inspira o ódio. Ela nem respira direito, ela não dorme direito. Então o Senhor Deus diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. No meio, bem lá no centro do coração, ou seja, bem no âmago, na verdadeira pessoa. Na célula central, que não é célula material, mas você está entendendo, naquele espaço que é de Deus.
O nosso coração precisa ser um altar para o Senhor, de onde flui o louvor perfeito, a verdadeira adoração. Há pessoas que vão à casa de Deus num domingo, levantam as mãos e cantam hinos e cânticos espirituais, mas o coração está, na verdade, sangrando. O coração está, a garganta tem assim um rio de lágrimas que lá por dentro estão trabalhando, estão inundando. Mas não é uma inundação de alegria, e sim de amarguras. Então Deus, Ele fala muito sobre o nosso coração, sobre o nosso interior. Então Ele diz: filho meu, não, veja bem, filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. E voltamos então, e essa é a palavra, queridos. Essa é a grande realidade da vida humana. O coração do ser humano, quando a Bíblia fala do coração, ela não está falando do órgão que bombeia o sangue. Ela está falando do lugar de sentimentos, onde o Espírito de Deus deveria habitar. É o lugar de Deus no ser humano. Seria o santíssimo lugar do templo. Você sabe, ou você sabia, que o Espírito Santo pôs na Bíblia Sagrada que o nosso espírito é o espaço dele? Ou seja, Deus dizendo: deixa eu morar no teu coração. Ah, mas eu quero. Mas é preciso tirar do coração aquilo que atrapalha. A mágoa, a revolta, as angústias, os ressentimentos, as más lembranças. O ódio, então, nem pensar. O ódio, ele pode crescer tanto que ele pode explodir dentro de um peito. Ou seja, pessoas acabam, literalmente, perdem a vida. A Bíblia explica tudo isso. A palavra de Deus ensina. Não há coisa melhor nesta vida que parar e ouvir o nosso Criador. Então o Senhor Deus, Ele ensina. E a escola bíblica é para isso. Nós vamos aprendendo as coisas espirituais que são as que regem a nossa vida material. Você quer ver? Então vamos lá. Vamos a uma definição disso. Uma pessoa que sofre de amargura profunda, uma pessoa deprimida, como são as ações e reações dessa pessoa? Como é o estilo de vida dessa pessoa? Completamente diferente e oposto a uma pessoa alegre, não? Completamente. A alegria, ela te dá dinamismo. Ela te impulsiona para a vida e para vencer. E é isso que Deus quer, é isso que Deus quer trabalhar e trabalha na vida do ser humano. Então, queridos, vamos atentar bem para isso. Jesus disse: você vai conhecer a verdade vai te libertar. Olha, quem tem uma mágoa, uma amargura, uma revolta contra alguém, pelo que sofreu, pelo que foi espoliado, pelo que perdeu, pelo que padeceu, se sente no direito de guardar. Mas a pergunta é: quem é prejudicado com isso? Exatamente quem guarda. Então, essa é uma das formas que Satanás tem de aprisionar a vida do ser humano. Como o diabo gosta quando a pessoa é sensível, extremamente sensível, que se machuca à toa, se magoa à toa, porque daqui a pouco ela está dentro do cárcere, do calabouço da depressão, das angústias, da amargura. É o que a Bíblia Sagrada explica. Prisioneiros da amargura, prisioneiros da depressão, é o que a Bíblia Sagrada ensina e explica. Veja bem. Então diz aqui, ó: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Bem no meio, bem no centro do coração. Olha bem.
Aí ele explica e diz por quê? Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Veja como a carne, os ossos, a nossa pessoa física. Veja bem como a nossa pessoa, né? O ser humano, vida. Veja bem, como o corpo responde às coisas do coração. Está aqui de forma bem clara na palavra de Deus. Queridos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Bem, graças a Deus. Muito bem. E agora nós vamos fazer a oração da fé. Nós vamos agora entregar todos os problemas a quem pode resolver. Sabe o que Jesus diz? Ele chama a todos. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, nós chegamos ao Teu altar e para entregar, Senhor, todas as lutas e problemas, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos convida, nos chama com tanto amor, dizendo: entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Dizendo que nós devemos orar em todo o tempo. Então sabemos, Pai, pela Tua palavra, o Senhor não quer filhos preocupados, desesperados, nem pensar. Oh, maravilhoso Deus. Pai, neste momento nós unimos a nossa fé. Eu uno a minha fé com cada amigo e amiga, cada companheiro, Senhor, de fé que ouve a Tua palavra. Senhor Deus, nós unimos a nossa fé com os amados irmãos em Cristo, com os amados companheiros, Senhor. Pai, que participam pelas redes, alguém está chegando agora. Senhor, alguém hoje acessou, Senhor, por um convite de um amigo, pela participação de alguém partilhou. E esse é o momento, Pai, em que nós nos unimos para entregar em Tuas mãos aquilo que não se pode resolver. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cremos na imensidão do Teu amor, dos Teus cuidados, na Tua grandeza, Senhor, na Tua obra. Oh, maravilhoso Deus, vem, Senhor, vem, Senhor. Tu és soberano, Tu és, Senhor, o nosso maior amigo. Sim, como o Senhor disse, ninguém dá a vida por quem quer que seja. O Senhor disse, o Senhor deu a vida. O Senhor entregou a própria vida, derramou o sangue. Então, Pai, nós unimos a nossa fé e pedimos agora a Tua visitação. Ah, Senhor, ajuda a esse coração cansado, essa amiga, Senhor, cujo coração está cansado, Senhor, de tanto sofrer. Pai, alguns têm derramado lágrimas por dentro, Senhor. Oh, meu Deus, alguns estão, Senhor, no seu trabalho, mas estão, Senhor, arrastando-se pelos seus sentimentos, pelos seus fracassos. Senhor, nós sabemos que o Senhor quer levantar a cada um. Pai, o Senhor abre portas, o Senhor dá saúde, o Senhor dá alegria. Pai, ouve a nossa oração. Vem, Senhor, vem despertar quem está adormecido, porque aquele que se prende nas suas mágoas, nas suas angústias, Senhor, aquele que se deixa prender pela depressão, meu Pai, essa vida, Senhor, não está, na verdade, não está vivendo. E o Senhor diz: eu vim para que tenham vida. Jesus, injeta da Tua força, do Teu poder, dá o ânimo, Senhor, levanta cada um, toma na Tua mão de poder, que o Teu nome seja engrandecido. O Senhor é quem dá saúde, o Senhor derrama paz, o Senhor dá a vida. Pai, visita, Senhor,
Opera agora, Jesus. Senhor, comece a operar, manifestando o teu poder. Senhor Deus, ajudando a que cada um arranque essas raízes de amargura, essas tristezas, Senhor, de fatos passados, que agora entende, Pai, que já passaram. Essas coisas já passaram, como o Senhor diz, as coisas velhas já passaram. Ouve a nossa oração. Manifesta o teu poder, Pai. Alguém que está até com uma doença de pele, um câncer de pele. Alguém que está, Pai, com um tumor. Jesus, arranca isso agora. Manifeste o teu poder. Alguém, Jesus, que estava perdendo a visão. A cegueira, Senhor, estava tomando conta dos olhos. A retina estava se secando. Olha para o teu povo. Olha para os teus filhos. O poder de Deus opere, Pai, esse mal vai sair dessa vida. Essas dores reumáticas, essas dores na coluna, essa dor ciática. Jesus, esse braço que estava preso, em sequela de um AVC, em consequência, Jesus, de um AVC, move o teu espírito nesse corpo, porque o Senhor dá saúde. Jesus, ajude a cada um. Abra a visão, abra os ouvidos. Toma, Senhor, a cada um. Pai, toma pelas tuas mãos de poder. Abençoa teu povo. Abençoa, Senhor, abençoa. Jesus te dá saúde. Meu querido, minha querida, assuma isso agora. Creia, creia, creia. Creia e receba. Pai, muito obrigado. Pois Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor é o príncipe da paz, que não quer ninguém turbulento, angustiado, desesperado. Vem, amado nosso. Vem, Santo Espírito de Deus. Pai, em nome de Jesus, seja para o teu louvor, para a tua honra, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bem, chegamos ao final. Olha, você que nos ouve aqui no Rio pela Rádio Metropolitana, Rio Grande Rio, meu abraço. Você agora tenha uma noite de sono tranquila, sono reparador. E muitos amigos nos ouvem, nos assistem, né, pelas redes sociais, nos mais diversos horários. E Deus te abençoe rica e abundantemente. Muita paz no teu coração. Lembre-se, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E Jesus veio sofrer no teu lugar. Mas é preciso conhecê-lo. A palavra de Deus é o próprio Deus. O verbo vivo, o Espírito de Deus vela pelo que está escrito. Quando você põe a palavra no coração, o Espírito de Deus vem para a tua vida. Creia nisso e desfrute das ricas bênçãos celestiais. Eu deixo com você o meu abraço e muita paz em nome de Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.